Aí o que é que acontece? As prefeituras dos municípios brasileiros abrem concurso para terapeuta ocupacional, não aparece nenhum, porque o salário é muito baixo. Como é que a gente vai cobrar desse profissional que exerça a profissão de forma segura e qualificada se ele não consegue ser um profissional que continua aprendendo constantemente? Então, como o profissional que ganha R$ 1.200, ele vai pagar uma pós-graduação de R$ 30 mil para ele aprender a mexer num aparelho que vai salvar um monte de vida? Olá, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Hoje, a CAP do COFITO, a Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, está no Ministério da Fazenda nesse momento. Vimos com uma reunião com o ministro Fernando Haddad para buscarmos o apoio do governo ao piso salarial. Sabemos que esse apoio é importantíssimo para que não haja obstrução de pauta dentro do Congresso Nacional durante a tramitação do nosso projeto de lei do piso salarial dentro da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Sem falar de que, sendo aprovado dentro da Câmara dos Deputados e voltando para o Senado, ainda esse ano esperamos pela aprovação e também pela sanção da Presidência da República. Portanto, essa reunião com o ministro Fernando Haddad ela é importantíssima para a aprovação e a sanção do piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Esse encontro, ele dá seguimento ao momento importante também que nós tivemos ano passado, junto ao Ministério do Planejamento, um pouco antes da votação na Comissão de Finanças e Tributação. Aquela reunião foi estratégica para que o nosso piso fosse aprovado nesta comissão. E hoje a gente vem aqui no Ministério da Fazenda também fazer essa sensibilização quanto à importância da valorização dos nossos profissionais, já pensando na votação que vai ter na CCJ em breve. Esse diálogo é fundamental para que a gente mostre para o Ministério que não adianta a gente implementar políticas públicas se o ator que é responsável por essa política, como no caso os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, eles não são profissionais valorizados, valorados e que tenham as condições necessárias para se qualificar e prestar uma assistência de segurança e de qualidade à população. Então, a gente fica muito feliz em poder contribuir para esse momento. O nosso piso salarial de muito longe já veio. Nós estamos numa fase importantíssima e o Conselho Federal, o sistema COFITO-CREFITOS, está fazendo de tudo para que ele seja aprovado ainda esse ano. Aí o que é que acontece? As prefeituras dos municípios brasileiros abrem concurso para terapeuta ocupacional, não aparece nenhum, porque o salário é muito baixo. Campina Grande, que é a segunda maior cidade do estado da Paraíba, Campina Grande abriu concurso, botou um salário de R$ 4.000 para terapeuta ocupacional, não apareceu nenhum para o concurso. Então refez o edital, aumentando o valor, que chegou a 5 e pouco, era o máximo que a prefeitura de Campina Grande podia fazer. Não apareceu ninguém. Claro, o terapeuta ocupacional, ele não tem um grande quantitativo no Brasil, e os que têm estão ganhando R$ 15.000 junto lá fora privado. E como é que esse profissional ele vai também abastecer o serviço público se o salário é um salário ínfimo? Voltando à situação da fisioterapia. Como é que um fisioterapeuta hoje, ganhando R$ 1.200, R$ 1.400, pasme, tem fisioterapeuta ganhando menos com o salário mínimo no serviço público? Como é que esse fisioterapeuta ele pode se capacitar, manter a sua família, se manter ganhando um salário ínfimo? Então, o governo do estado de Pernambuco e da Paraíba, R$ 2.400 é a média de salário. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, junto com os regionais do Brasil, estão nessa batalha, junto aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, aos sindicatos, pela dignidade e pela valorização desse profissional. É um profissional que, se a gente for observar o fazer dele dentro do local de saúde, seja na sua clínica, no seu consultório, dentro do hospital, ele não tem um trabalho tão simples, e eu não quero aqui minimizar o trabalho de outros profissionais. Mas muitos profissionais da área da saúde chegam junto ao paciente, examinam, prescreve e vai embora. O fisioterapeuta, quando vai fazer um atendimento com o paciente, ele fica 50 minutos a 1 hora fazendo esse atendimento. Quando é dentro da UTI, dependendo do paciente que é crítico, UTI é paciente crítico, a gente passa mais de 1 hora dentro do leito com o paciente, para no final ter um salário ínfimo.
Então, esse piso hoje, que o valor dele é de 4.650, sobre esse valor foi calculado todo esse impacto, que é de menos de 650 milhões para o serviço público. E que ainda assim, nós estamos afirmando que está superdimensionado. Na verdade, a gente solicita o apoio do governo, o entendimento de que essa categoria ela vem sendo prejudicada. Nós estamos já com uma grande evasão de fisioterapeutas da fisioterapia, porque tem gente fazendo outra coisa, deixando de ser fisioterapeuta para ser técnico de enfermagem, que está ganhando 4 mil e um pouquinho. Então eu estou num hospital onde como fisioterapeuta eu ganho 2.400, mas o técnico de enfermagem está ganhando 4 mil e tanto no mesmo hospital, onde as responsabilidades são distintas, mas, por exemplo, a vida do paciente está na minha mão quando ele está na ventilação mecânica. Uma manobra errada, um botãozinho errado que eu aperto ali, eu estouro o pulmão do paciente. Então, o profissional fisioterapeuta, ele estuda muito para poder estar onde está a responsabilidade imensa. O terapeuta ocupacional, ele estuda muito, ele se capacita com diversos cursos diferentes, ABA, integração sensorial, para poder fazer com que essas crianças que estão dentro do espectro autista, os idosos na gerontologia, possam dar sequência ao seu dia a dia, às suas atividades do dia a dia, utilizando das suas ocupações. Então são duas profissões extremamente necessárias que eu ouso dizer que só sabem quem precisou, ou de fisioterapia, ou de terapia ocupacional, para poder entender que esses profissionais estão subvalorizados nesse país. Como o doutor Silano falou, hoje o fisioterapeuta ele está presente em todas as UTIs desse país, trabalhando com pacientes vulneráveis, pacientes críticos, mas ele não consegue ser um profissional qualificado. E a nossa função enquanto conselho é fiscalizar o exercício profissional, mas a gente tem que ter a sensibilidade que como é que a gente vai cobrar desse profissional que exerça a profissão de forma segura e qualificada se ele não consegue ser um profissional que continua aprendendo constantemente. Então, o que a gente está pedindo realmente é o mínimo de dignidade para os nossos profissionais, uma vez que entendendo que o número desses profissionais ele fica muito aquém da enfermagem, que a gente sabe que deixou um legado um pouco traumático para o executivo, mas que a gente entende que não adianta investirmos em outras circunstâncias se ela não tiver associada realmente a um profissional valorizado e minimamente qualificado. Então, para que a gente evite que os profissionais eles sejam subremunerados, eles consigam minimamente fazer os cursos. Hoje, uma pós-graduação dentro da FISI, uma pós-graduação dentro da terapia ocupacional, é em torno de R$30 mil. Então, como o profissional que ganha R$1.200, ele vai pagar uma pós-graduação de R$30 mil para ele aprender a mexer num aparelho que vai salvar um monte de vida. Então, o piso salarial, ele traz benefício não só para os fisioterapeutas, ele traz benefício para os terapeutas ocupacionais, ele traz benefício para a sociedade, para o Sistema Único de Saúde, que vai ter profissionais capacitados para atender pessoas que estão em vulnerabilidade. Conheço muito bem a importância dessas profissões. Eu tenho uma avó de 97 anos, que obviamente a essa altura do campeonato precisa de terapia ocupacional, fisioterapia, e isso para ela é importante não só para o corpo, assim, ter aquela pessoa se comunicando com ela, e isso é uma coisa importante para a sanidade. Vocês têm todos os motivos e méritos em trazer essa pauta para nós. Eu sempre sou da opinião que um dos problemas do Brasil, né, é o baixo nível salarial. A gente tem até o salário mínimo, que mesmo com a política de valorização do salário mínimo, muita gente, o salário mínimo aumenta todo ano. Se você comparar com os nossos pares da América Latina, o nosso salário mínimo é baixo. Isso tem, claro, muito a ver com o perfil do nosso mercado de trabalho, com problemas que a gente tem de ganhos de produtividade ao longo do tempo, mas certamente profissionais como a fisioterapia, que é uma profissão de nível superior, ou a terapia ocupacional. A terapia ocupacional também é nível superior, né? Curso na UNB aqui, professor. Curso na UNB aqui. É muito
eu diria assim, a gente teve, o ministro Fernando Haddad foi responsável por promover as maiores revoluções do ponto de vista educacional na história, que é massificar a possibilidade das pessoas, principalmente as pessoas mais baixa renda, vindo de escola pública, né, frequentarem a universidade. E eu acho que isso é um salto gigantesco, mas a gente ainda tem uma dificuldade que é o nosso perfil do mercado de trabalho. Essa pessoa se forma e o mercado de trabalho não incorpora, ou quando incorpora com salários muito reduzidos. Do ponto de vista da justiça, você deveria falar, bom, então todo mundo vai ter o seu piso salarial, a gente vai colocar aqui escalonadamente, como eu acho que do ponto de vista da justiça, o setor público deveria ter um tabelão de carreiras, dividido por formação, experiência, e você... Mas isso é muito difícil de construir politicamente, é muito difícil. Então, você acaba transformando um debate que é sistêmico, né? Você tem um fisioterapeuta, você tem outros profissionais dentro de um hospital, você tem vários profissionais dentro de um hospital. E acaba se tornando uma discussão, assim, fatiada. Cada carreira faz a sua... E você não consegue discutir o conjunto. Mas eu entendo que, nesse momento, vocês trazem um pleito que, para a carreira e profissão de vocês, não só é importante, como faz todo sentido. Olá, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todo o país. Eu, Silano Barros, coordenador da CAP, Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, estou aqui acompanhado da doutora Letícia Padilha, que é presidente do CREFITO 16 do Maranhão, minha colega também fisioterapeuta. Estamos saindo agora, né, Letícia, de uma reunião com a área técnica do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. O tema, obviamente, é o piso salarial. Se a gente não tiver o governo federal alinhado conosco, nós teremos uma grande dificuldade para aprovar o projeto de lei do piso salarial, que já está na última comissão da Câmara dos Deputados e dali volta ao Senado apenas para emendas de redação. Então, nesse sentido, a reunião aqui ela era imprescindível para que a gente logre êxito na aprovação do piso salarial. E aí, Letícia, diante dessa reunião com a área técnica do Ministério da Fazenda, do Haddad, quais são as tuas impressões? Acho que as expressões foram muito positivas e isso dá seguimento a uma estratégia que nós já vemos adotando desde o ano passado junto ao Ministério do Planejamento, que é exatamente sensibilizar e apresentar o projeto de lei. A gente sabe que existe uma expectativa muito grande dos profissionais pela colocar o projeto em pauta na CCJ, mas ele não pode ir assim diretamente. A gente precisa fazer um trabalho estratégico importante para que a gente tenha um posicionamento favorável do Executivo, porque se o Executivo estiver contra o projeto, a gente sabe que o risco é muito grande de arquivamento. E a gente já está nos momentos finais, aí a gente já está na última comissão, depois volta apenas para o plenário do Senado, para apresentar e posteriormente a sanção presidencial. Então o cuidado nesse momento, todo cuidado é pouco, né, Silano, para a gente realmente conseguir uma aprovação e realmente um posicionamento favorável a isso. Exatamente, poucos sabem, mas o trabalho para aprovação de um projeto de lei não é simplesmente mandar um e-mail ou uma mensagem no direct do parlamentar. Não é simplesmente chegar aqui no Congresso Nacional com os cartazes aprova o piso salarial. Isso também faz parte. A sua participação é importante, mas acima de tudo existe uma estratégia política. Quando o nosso projeto de lei estava na CFT, Comissão de Finanças e Tributação, no dia da aprovação a gente passou por um perrengue grande, porque o próprio Ministério da Fazenda tinha orientado a obstrução de pauta. Foi necessário que o relator lá da sua terra, né, Letícia, o deputado Duarte Júnior, fizesse toda uma articulação com o Ministério da Fazenda, quando nós já tínhamos feito essa articulação com o Ministério do Planejamento da Simone Tebet. Então, o sistema COFITO-CREFITOS não dorme, nós estamos trabalhando em diversas pautas e este ano a pauta primordial é a aprovação do piso salarial ainda em 2025. Confere? É isso, o trabalho pelo piso salarial não para. Podem ficar tranquilos que é a nossa prioridade, né, Silano? Exatamente.